Bem-vindos à nossa terceira aula do curso A Ordem das Disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Bom, esta aula será sobre a disciplina da gramática, mais propriamente dito, da arte da gramática. Esta semana houve certo incidente em torno da gramática, não quero retomá-lo aqui, mas em razão dele, e porque incidentes deste tipo sempre deixam em sua esteira alguns mal-entendidos, então, por isso mesmo, é que gravarei uma aula lentamente, talvez passando um pouco do tempo, mas é preciso dar pacientemente, detidamente, os fundamentos da gramática, segundo o que exponho na Suma Gramatical da Língua Portuguesa. Pois bem, dizia Aristóteles que o próprio do sábio, da sabedoria, é ordenar. Ordenar. E com efeito, ordenar quer dizer separar, ainda que harmonizando, hierarquizar, ainda que, outra vez, harmonizando. Hierarquizar, porque dar ordem é também ordenar a um fim. Pois bem, foi isso o que a filosofia, o que o pensamento humano tratou de fazer, especialmente a partir do fundador do que chamo a estrada real da filosofia, Sócrates. E com efeito, nesta estrada que ele abriu, vieram estar diversos luminares do pensamento. O próprio Sócrates, seu discípulo, o mais brilhante, Platão, o discípulo, por sua vez, de Platão, Aristóteles, que vem constituir o que se pode dizer filosofia em sentido mais pleno, é o ponto alto do pensamento pagão, mas, enquanto sistema filosófico, a filosofia de Aristóteles é imorredoura. Pois bem, a esta estrada vem ter, ademais, já agora no campo da teologia sagrada, Santo Agostinho, que tomará por base, em termos filosóficos, a Platão, e Santo Tomás de Aquino, que tomará por base, em termos filosóficos, a Aristóteles. Como não é mistério para ninguém, como minha posição ante Santo Tomás, é que é o ápice, ele mesmo, do pensamento humano, Santo Tomás de Aquino. Em sua perfeita e brilhante e insuperável síntese de tudo quanto de bom houve na tradição filosófica. Tinha havido na tradição filosófica e teológica anterior a ele. Pois bem, com o desprezo do aristotelismo e, em consequência, do tomismo, ou vice-versa, depende do ângulo por que se olhe, coisa que começa a ocorrer já no mesmo século XIII, agrava-se no XIV, aprofunda-se no XV, assim vamos, deixou-se de ordenar as ciências e disciplinas
como disse eu ao início deste vídeo. E passou a reinar progressivamente a confusão. Não que esta confusão, quanto às disciplinas, já não houvesse anteriormente. Havia, e já desde antes de Sócrates, com os sofistas. Há, aliás, um vídeo na página Estudos Tomistas meus, em que falo dos sofistas. Pois bem, e quanto à gramática, importa enormemente desemaranhar, desenredar os fios que, sobretudo após a morte de Aristóteles, começam a enredar no assunto que nos cabe hoje, ou seja, a gramática, os estoicos. Os estoicos vão ter influência decisiva por todo o desdobramento dos assuntos linguísticos e gramaticais. Até hoje. Até hoje. Pois bem, e uma das coisas que, a partir dos estoicos, se enredaram, perdendo a devida ordem, são 3 disciplinas distintas. 3. A primeira é a linguagem ou a arte da fala. A segunda é a gramática ou a arte da escrita. E a terceira, a poética, ou a arte de fazer pender ao bem e ao verdadeiro mediante o belo e afastar-se do falso e do mal mediante o feio ou horroroso. São 3 disciplinas distintas, conquanto tenham áreas de confluência. A arte da linguagem teve por fundadores aquilo que Sócrates, no Crátilo platônico, chama os legisladores. Os legisladores são os criadores da língua, da linguagem, da língua falada. E quem cria um objeto entre os homens, falo porque tem em seu intelecto uma arte. A arte dos legisladores era exatamente a linguagem que uso com letra maiúscula para distinguir da linguagem com letra minúscula que uso para indicar, em geral, a capacidade humana para a fala e para a escrita. Pois bem, sucederam aos legisladores aqueles que instituíram o chamado estilo oral mnemônico. Estilo oral mnemônico. Como o nome mesmo diz, tratava-se de memorizar e reproduzir, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada de Homero, ou a epopeia finlandesa, ou, já no âmbito religioso, os Vedas hinduístas, bramânicos, e assim sucessivamente. Notem-se, porém, 2 coisas. Primeiro, a arte da linguagem é frágil. Ela tende a corromper-se pelo próprio uso que se faz multitudinário. Ou seja, é uma multidão
a que usa a arte da linguagem. É uma multidão. Ora, esta multidão compõe-se de classes sociais diferentes, não em termos econômicos, hein? Falo em termos culturais, de indivíduos de propensões e índoles e interesses muitíssimo diferentes, de gerações que se sucedem com o aprendizado frágil da arte da linguagem, e isto implica que a arte da linguagem, por esta complexidade de fatores, não consegue sustentar sua obra por muito tempo. Por isso mesmo, aliás, é que se criou o chamado estilo oral mnemônico. Mas, como parece óbvio, este estilo oral mnemônico é para poucos. Quem leu atentamente a Sócrates e Platão, ou melhor, Sócrates mediante Platão, saberá que Sócrates era avesso à escrita. Avesso. A escrita ainda era uma espécie de corpo estranho no âmbito da sabedoria. Era avesso. Era avesso. Platão também o era, pelo menos nominalmente, conquanto tem escrito uma vastíssima obra. Mas, segundo dizem, esta obra escrita Platão escrevia a Platão ao modo do mito e da metáfora, enquanto, ao passo que seu ensinamento, mais claro, mais límpido, mais translúcido, ainda se daria oralmente, no âmbito de sua escola. Muito bem, claro que conheciam Sócrates e Platão o estilo oral mnemônico. Mas eles estão numa fronteira. Porque, com efeito, não só a arte da linguagem não consegue manter por muito tempo sua própria obra, razão por que tanto as línguas ágrafas se corrompem ao ponto da extinção, basta ver a multiplicidade impressionante que há de línguas indígenas por todo o mundo. É impressionante a multiplicidade. Onde não está escrita, tende a multiplicar-se as línguas ao ponto da incontabilidade. Mas atenção, qual é o objetivo da linguagem? É comunicar algo. Se os legisladores, segundo, como dizia Sócrates, fundaram a linguagem, não foi senão para poder comunicar suas ideias, concepções e raciocínios ao próximo. Ora, a multiplicidade de línguas, a multiplicação das línguas vai a contrapelo da finalidade precípua da linguagem, que é comunicar no aqui e no agora, e nunca, agora, aqui, ideias, concepções, assim como faço com respeito a vocês, aqui e no agora. Conquanto o vídeo já tenha algo da escrita. Por quê? Porque se pode ver, rever, etc, etc, etc. Bom, mas o fato é que a desagregação das línguas... Vejam, claro que poderíamos tratar este assunto do ângulo bíblico da Torre de Babel. Mas confesso que não tenho acúmulo exegético suficiente para fazê-lo. Naturalmente, a corrupção linguística já denota uma falha na natureza humana. Por quê? Se o intuito da linguagem é comunicar e a multiplicidade de línguas impede até o bem conviver, com efeito, dizia Aristóteles, que os que falam línguas diferentes não convivem bem, obviamente, nem se entendem. Obviamente, então, tem-se um fim que não se atinge. Há alguma falha aí também
na natureza humana, porque é da natureza humana que pode surgir, em decorrência, a arte da fala, a arte da linguagem. Se não se consegue manter a obra, é por alguma incapacidade daqueles mesmos que são os criadores ou legisladores da linguagem, da língua falada e seus usuários. Mas essa é uma discussão extremamente difícil no âmbito da teologia. Cinjamo-nos, portanto, ao âmbito do possível e consideremos que a diversidade linguística se perde nos tempos. Não sabemos identificar como e quando começou, praticamente, ou seja, não sabemos identificar a que altura e de que modo exatamente, excluído o relato bíblico, vejam, que pode explicar tudo desde que se tenha suficiente acúmulo exegético para tal, coisa que, confesso, não tenho. Então, deixemos que isso se perca aí nos tempos, né? Como se diz aí, na poeira ou na noite dos tempos. É um tópico, é um lugar comum. Pois bem. Mas o fato é que a linguagem não sustenta a sua obra. Mas vejam, disse eu, a linguagem visa ao aqui e agora. Eu transmito minhas ideias e concepções ao que está diante de mim, ao menos em audição. Mas como farei eu para transmitir ao que está distante, quer no tempo, quer no espaço? Como transmitirei eu, pela linguagem, minhas ideias e concepções ao que está distante de mim, no tempo ou no espaço? A meus netos ou aos portugueses, por exemplo? Não o posso. Pela linguagem, não o posso. A arte da linguagem não tem capacidade para tal. Nem o uso de sua obra, é impossível. Logo, para isso se inventou a escrita. A escrita não foi uma opção dos homens, foi uma necessidade. E esta necessidade tem que ver com a tendência dos homens, não só ao político, mas ao civilizacional. É nesse sentido que Aristóteles entendia político, pouco mais ou menos. Mas não se tratava apenas da pequena sociedade grupal ou tribal. Tratava-se da tendência humana, política, ao civilizacional. Ora, não há civilização, não há perpetuação política e social política nesse sentido, senão mediante a transmissão de ideias, concepções, raciocínios ao que está distante no tempo e no espaço. Para isso se inventou a escrita. Inventou-se multiplamente, os fenícios por um lado, os egípcios por outro, os chineses por outro, cada um a seu modo. Não entremos agora na história da escrita, história concreta da escrita e de seus caracteres, mas inventou para isto. O homem inventou a escrita para isto. Ora, assim como a linguagem com letra maiúscula é a arte da fala, assim também a gramática é a arte da escrita. E isso se vê pelo próprio nome gramática. Grama, de onde vem a nossa medida de peso, grama, quer dizer letra, inscrição. Assim como Moisés gravou provavelmente em tábuas de argila suas inscrições, o seu Pentateuco. Grama quer dizer letra originalmente. Nada tem que ver, portanto, com a grama, o vegetal. Por isso, aliás, é que o grama, medida, é masculino.
e distingue-se diagrama pelo gênero. Pois bem, e gramática já queria dizer em latim, em grego, queria dizer a arte de ler e escrever bem. A arte de bem escrever e de bem ler. Era isto que queria dizer gramática. Captou perfeitamente Aristóteles, já sem os medos com respeito à escrita que tinha seu mestre Platão e, sobretudo, Sócrates. E fez, a partir dessas concepções, escreveu linhas fundamentais para qualquer pessoa que queira fazer-se exercer a arte da gramática. Encontra-se tais observações que têm caráter de fundamento em seu Periermeneias, ou da ou sobre a interpretação. Não escreveu ele um tratado gramatical, mas deu as bases para tal. Bases que, aliás, aprofundou grandemente em seu comentário ao Periermeneias, Santo Tomás de Aquino. São obras indispensáveis para o gramático. Pois bem, o gramático, portanto, não tem por objeto a fala, tem por objeto a escrita. Mas quem sabe as regras gramaticais, quem escreve tem o hábito de escrever porque lê os bons autores, e só pode ler os bons autores aquele que estudou gramática, obviamente. Então, aquele que sabe gramática, que escreve e lê os melhores autores, tenderá a falar bem. Ora, originalmente, a escrita é signo da fala, que por sua vez é signo de nossas concepções mentais. Mas, no campo prático, acabará por falar bem, ou melhor, aquele que sabe gramática, escreve bem e lê os bons autores, que o que não o faz. Logo, a influência da gramática também se exerce sobre a fala, ainda que de modo reflexo. Pois bem, não há disciplina, não há ciência. Já dissemos na segunda aula, e desde a primeira, que as disciplinas são hábitos intelectuais. Sejam artes ou ciências, elas são hábitos intelectuais. Ora, para que seja uma disciplina, é preciso que toda ciência e toda arte delimite, encontre, antes de começar a exercer-se, seu sujeito. O que é o sujeito da arte ou de uma ciência? É aquilo com respeito ao qual tudo o que ele estuda se ordena. Pois bem, então, sabendo, encontrando, coisa que faço longamente na Suma Gramatical, encontrado o sujeito da gramática e o fim da gramática e a matéria da gramática, pode ter-se, então, sua definição. Qual é a definição da gramática? É a arte regente do ato da escrita, segundo regras morfossintáticas cultas, em ordem para que a escrita atinja seu fim, ou seja, comunicar ao distante no tempo e no espaço nossas concepções e raciocínios, nossas concepções mentais e raciocínios, de modo fácil, ordenado e sem erro. Esta é a definição de gramática. Repita-se.
é a arte regente do ato da escrita, segundo normas ou regras morfossintáticas cultas, para que o ato da escrita atinja seu fim de maneira fácil, simples, ordenada e sem erro. O que se esta parte que diz, segundo regras morfossintáticas cultas, é a razão formal do objeto da gramática. E por que hão de ser cultas? Exatamente porque são um código compreensível por todo o universo culto, distante no tempo e no espaço. Se assim não fosse, se romperia, se impediria, se obstaculizaria o fim da gramática, que é comunicar ao distante, no tempo e no espaço, nossas concepções e raciocínios. Sem um conjunto de normas, dá-se a incompreensão. Dar-se-ia então na escrita aquilo mesmo que se dá com as línguas ágrafas na oralidade. Acabo de dizer, segundo normas ou regras morfossintáticas cultas, a um público culto. Ou seja, a um público que conhece essas regras. Objetar-se-á com ânimo sociolinguístico. Mas isto é oprimir uma parte da população. Não é. Não é. O que oprime no mundo da escrita o oprimido é que ele não aprenda isso e não consiga entrar ele mesmo no âmbito da cultura. Que seria de Machado de Assis sem ler grandes escritores? Ele que era um neto de escravos. É preciso dominar a escrita para ler, por exemplo, os Sertões de Euclides da Cunha. Não fazê-lo, ou seja, não permitir o acesso a ela em nome de uma pseudo-democratização da língua, é que é altamente opressivo e marginalizador. Mas hão de objetar ainda, mas nem todos conseguirão aprender as normas gramaticais, senão que se aferrarão a seu modo de falar. Concedo perfeitamente. Porque se não se sonha monstruosamente a igualdade entre os homens, sempre será assim. E sempre foi assim nas mesmas sociedades que se dizem igualitárias, desde a Revolução Francesa. Tentar algo quimérico acaba por redundar no outro sentido da quimera, a monstruosidade, porque em nome de uma democracia sempre se instaurou a pior das ditaduras. E é a ditadura que impede aquele que pode ou quer ascender ao mundo da cultura que o faça. A consequência disso é a solução de continuidade, a ruptura na história da cultura, por exemplo, no âmbito da língua portuguesa. Criar uma língua brasileira e não ensinar nosso jovem, pobre ou rico, a ler Camões, a ler Euclides da Cunha, a ler os portugueses, é exatamente marginalizá-lo do mundo da cultura. Ora, é no mundo da cultura que se dá a ordem das disciplinas conducentes da sabedoria, ou seja, é impedir a chegada à sabedoria. E não existe pior ditadura que esta. É a ditadura da ignorância.
Naturalmente, nesta ditadura são vítimas não só os que são regidos, mas os mesmos que regem esta ditadura. Também são vítimas de sua marginalização cultural. Pois bem, mas para que exerça bem, para que seja boa a gramática, ela requer o cumprimento de alguns requisitos. Primeiro, que suas normas não se fundem em classificações e definições falhas, tortas, ineficazes. Se fazem, como dizia Andrés Bello, o grande gramático venezuelano, infelizmente pouco conhecido entre nós, se faz assim, é gramático antigo, hein? Com muita coisa dele, de muita coisa dele discordo. E, no entanto, ele tem achados impressionantes como esse. Não se faz boa gramática só com a dação de regras ou normas, senão que estas regras ou normas têm de fundar-se em classificações e definições boas e não tortas. 2. Deve a gramática fundar-se, sobretudo, na escrita dos melhores escritores não literários. O que se quer dizer com isso? Quer-se dizer que a literatura, a poética, ela é exatamente outra arte. Comecei esta aula dizendo que há 3 artes: a linguagem, a arte da fala, a gramática ou arte da escrita, e a poética, ou arte, segundo aquela definição grande que dei, a arte de fazer tender ao verdadeiro e ao bem, mediante o belo, e a fazer tender a afastar-se do falso e do mal, mediante o horroroso ou feio. Isso se extrai claramente da poética de Aristóteles, diretamente. Pois bem, e por que assim? Porque conquanto use como matéria a língua escrita ou oral, a poética, a literatura, não se cinge às suas normas. Exemplo mais cabal há que o de Guimarães Rosa, mesmo em seu melhor momento, que é o livro Sagarana, que quer dizer em linguagem índia, como se fosse uma saga, que cria as maiores obras-primas, são contos ou novelas que contém, e particularmente, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, um ponto altíssimo de nossa literatura, e, no entanto, nada tem que ver com a gramática. Outros escritores há que sim se cingem à gramática. Recuemos no tempo. Camões. Quantas vezes infringe a gramática em seus Lusíadas para poder rimar? Em vez de Ajax, dá Ajax, porque senão perderia a rima. Ou seja, este é um direito da literatura, este é um direito da arte poética, este é um direito das obras ou do ato poético. Por isso é que a gramática não pode limitar-se, cingir-se a isto, porque senão tudo vale, acabam-se as mesmas regras. Já dizia Aristóteles que o poema ou a peça teatral ou a épica pode fundar-se em dialetos. Perfeito. Pode, é o que faz Guimarães Rosa. Não gosto de toda a sua obra, mas pelo menos nesta primeira, com uma perfeição suma. Mas não se cinge a gramática. Logo, são artes distintas. E, em certo sentido, a arte da poética é superior à arte da gramática, porque a arte da gramática não passa de fundamento, ao passo que a arte poética já é uma parte
potencial da lógica, como veremos em seu momento neste mesmo curso. É uma parte potencial da lógica. A gramática não é. A gramática não é lógica. Evite-se, portanto, o erro extremo, diametralmente oposto, qual seja o dizer que é possível uma gramática universal ou filosófica. Esta proposta, esta intenção, esta crença revestiu-se de diversos modos. Começa na gramática chamada modista do século XIII. Aprofunda-se na gramática racionalista de Port-Royal, fundamentalmente cartesiana. Aprofunda-se ainda com a linguística e chega ao ápice com Chomsky, que quer encontrar uma gramática universal biologicamente determinada. Absurdo. Absurdo. A gramática é, como disse, um hábito intelectual e nosso intelecto não é biológico. Nosso intelecto não é material, senão que é suprassensível, como diria Platão. Como disse Sócrates, como disse Platão, como disse Aristóteles, como disse todo o pensamento cristão. Aliás, como disse o próprio Descartes, embora incorrendo em erro oposto. Pois bem, não há gramática universal em nenhum sentido, nem no sentido da gramática modista, nem da racionalista, nem da gramática histórica, nem no sentido de Chomsky. Tudo quanto é comum a todas as línguas, em todos os tempos e em todos os lugares ou espaços, tudo quanto lhe é comum, não é sujeito ou objeto da gramática, senão que o é da lógica. Da lógica. Que haja sujeito e predicado em todas as línguas não é assunto da gramática, embora ela o reproduza. Por quê? A gramática é iluminada pelas luzes de uma ciência superior a ela, ou seja, a lógica. Este assunto, sujeito e predicado, é lógico. Reproduzimos os gramáticos porque estamos, a gramática, para a lógica, assim como a música está para a matemática. A música sem a ciência superior da matemática ou da acústica não seria. Ao passo que a gramática sem as luzes da lógica tampouco seria. Por isso é que digo que não é preciso que um lógico seja um grande gramático, mas ai do gramático que não tenha suficiente conhecimento de lógica, será um mau gramático. Sujeito e predicado são coisa da lógica. Agora, que em português só os pronomes chamados retos possam exercer a função de sujeito, isto já é nosso. Os pronomes retos, materialmente falando, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Vejam que em francês esta regra se rompe, porque materialmente um pronome como moi, que é oblíquo, usa-se sim como sujeito em francês. Moi aussi, eu também, mim também. Vejam, por isso é que, e aqui não poderei aprofundar-me nisso, faço longamente por páginas e páginas da Suma Gramatical. A gramática só existe uma para cada língua e o conjunto dessas gramáticas são reduções analógicas da lógica.
Fixem a expressão reduções analógicas da lógica, o que explico na Suma Gramatical ao longo de páginas e páginas. Pois bem, dito tudo isso, não pode ser senão a manutenção o máximo de tempo possível de uma norma culta o objetivo da gramática. Não importa a gramática, na sucessão bem ordenada das coisas, que o Brasil tenha deixado de ser colônia de Portugal. Interessa a manutenção de normas gramaticais que façam com que portugueses e brasileiros e angolanos e moçambicanos, etc., se entendam perfeitamente pela escrita, enquanto dotados eles mesmos de conhecimento das normas gramaticais. É claro que isto que acabo de dizer é uma assíntota, ou seja, aquela figura matemática segundo a qual quase se atinge sempre algo, mas nunca se atinge. Vejam, o português de Camões já não é o nosso português culto. Já não é. Ele usa concordâncias, regências que não se podem usar hoje na língua culta. Por exemplo, é comum a Camões dizer coisas como o povo foram, coisa que não toleramos hoje na língua culta. Né? Logo, aquilo que estará certo ou errado na gramática depende de duas coisas. Primeiro, do estabelecimento de um padrão convencional culto delimitado no tempo. Ou seja, aquele em que tudo quanto eu digo será aceito pelos meus pares gramaticalmente e vice-versa. E isso não pode dar-se senão mais ou menos do século XIX, ou seja, da época do romantismo para cá. É então que temos normas gramaticais comuns. Temos quem? Os melhores escritores não literários da língua, ou alguns literários, porque alguns se valem sim da norma culta gramatical. Vejam que a Suma Gramatical está repleta de exemplos literários. Pois bem, então este é o padrão convencional culto. Né? Este é o padrão convencional culto. Qual era o padrão convencional culto do latim no momento em que se derrui o Império Romano pelas invasões bárbaras? Era aquele que era reproduzido nas escolas e na escrita. O que se interrompe com as invasões bárbaras. Enquanto gramático, o objetivo dele é manter este padrão convencional culto por quanto tempo seja possível. Este é o primeiro. O segundo é que, ainda que aceito pelos pares, nesta época delimitada convencionalmente, aquilo que é melhor depende do gramático. Ou seja, o gramático é também parte do estabelecimento deste padrão convencional culto delimitado no tempo. Por quê? Entre duas coisas que são usadas pelos melhores escritores, uma é mais aceita e convém mais com aquela redução analógica a que me referi. Logo, deve o gramático intervir e dizer: esta é a melhor maneira. Essa é a maneira pela qual melhor se mantém o padrão convencional culto de que nos valemos. Ou seja, o gramático não é um ente externo
a escrita. Ele é parte daquilo que se estabelecerá como padrão convencional culto. Mas objetar-se-á, e se amanhã, por qualquer razão política ou militar, ou qualquer, este padrão culto se vem a romper como se romperam tantos ao longo da história. Funde-se outro padrão culto. Este é o papel do gramático. O gramático está aí para manter dentro das possibilidades, assintoticamente, este padrão convencional culto. Isto é gramática. Isto é gramática. E quando critico a nossa tradição gramatical, não faço do mesmo ângulo que o faz ou um sociolinguista ou, por outro lado, Evanildo Bechara. Evanildo Bechara é uma espécie, perdoe-me, é um homem, já o elogiarei, é um homem que é uma espécie de híbrido de linguista e de gramática, o que nos remeterá ao assunto final desta aula. Quando ele fala a tradição gramatical, ele fala de um ângulo, de um posto de observação que se julga superior, ou seja, o linguístico. O sociolinguista, obviamente, não aceita a tradição gramatical de modo algum. Não é preciso nem insistir neste ponto. Eu não. Eu quero ser parte, sinto-me parte da tradição gramatical, de que já fez parte o mesmo Bechara com seu belo livro Lições de Português pela Análise Sintática, que até hoje se reedita. Eu estudei nele, não sei quais as alterações que possam ter sido feitas, podem ter se feito nesta obra, mas para mim foi muito importante. A tradição gramatical foi aquela em que me formei. Claro que hoje faço todos os reparos que acabo de fazer a ela. Mas o que constitui a nossa tradição gramatical mais recente? Sai de ali. Toda a obra de Sai de Ali. Toda a obra de Mário Barreto. A gramática de Celso Cunha. A de Rocha Lima. Esta de Evanildo Bechara, Lições de Português pela Análise Sintática, a de Napoleão Mendes de Almeida e de outros. Mas esse é o conjunto mais importante, a meu ver. Este é o conjunto mais importante de obras gramaticais que forjam a tradição gramatical, pelo menos no Brasil. Pois bem, a diferença entre elas é que quase todos estes já estão impregnados de prejuízos ou preconceitos linguísticos. O único que não está é Napoleão Mendes de Almeida, que, por outro lado, no entanto, incorre em exagero. Em que sentido? Ele inventa a língua. Ele condena certas construções que são não só comuns, mas arraigadíssimas no padrão convencional culto de que falei. Usa seu mero gosto, transforma estilo em regra. Por exemplo, eu uso em cerca de 80 e poucos por cento, quanto à colocação dos chamados pronomes átomos, eu uso a norma portuguesa, lusitana. Mas não a uso 100%. Parte do que uso é da norma, do costume dos melhores escritores brasileiros. Qual está certa? Que norma? A portuguesa, a lusitana ou a brasileira? Ambas.
Nenhuma das duas está errada, como longamente exponho na Suma, exceção feitas a certas coisas que são dentro do padrão culto proibidíssimas, como o uso proclítico do pronome no imperativo ou no início de frase e mesmo de oração. Afastados, portanto, estes erros que são supranacionalmente errados dentro do padrão culto da língua, neste tempo de que falo, todas as outras maneiras são corretas. O uso ou proclítico ou enclítico majoritário dos pronomes oblíquos. Pois bem, está na hora de ocupar-me da linguística. Isto que tantos mal-entendidos gera. Eu delimitei o sujeito da gramática e definia. Pois bem, a metafísica também tem seu sujeito. É o ente enquanto ente. E a lógica são os entes de razão, como gênero, espécie, em toda a sua formalidade, ou seja, em toda a sua universalidade. Veja que se trata de sujeitos muito diferentes. O da gramática, como já disse desde o início, o da lógica, que voltarei a repetir na aula sobre lógica deste curso, e o da metafísica, diga-se o mesmo. Pois bem, a linguística sempre pretendeu, desde o início, ocupar-se destes três sujeitos, de alguma maneira, ou total ou parcialmente, ou seja, a gramática, o sujeito da gramática, o sujeito da lógica, como vimos em Chomsky, e o sujeito da metafísica. Por isso é que digo que a linguística não é ciência, por carência de sujeito de delimitação formal de seu objeto. Ocupa áreas alheias e perde-se numa multidão de correntes e de tendências exatamente por carência de delimitação de sujeito. Isto não quer dizer, entenda-se, que não haja entre os linguistas homens que contribuem muito, tanto para a lógica, como para a gramática, como para a mesma metafísica. Eu os uso abundantemente na própria Suma Gramatical como base de indução de dados. Edward Sapir, por exemplo, ensinou-me muito. Jacobson, o linguista soviético, ensinou-me muito. Mas o fato é que carece a linguística deste sujeito. Atenção! Aos que objetarão o que acabo de dizer, entendam pelo menos o que digo, para que possam objetar no âmbito da própria ciência. No âmbito da própria ciência. Este é o problema da linguística, que se agrava enormemente quando se lhe vem mesclar coisas que são alheias ao âmbito da ciência. Nem recente polêmica, que aliás não houve, em verdade, acusaram-me de tudo, de jurássico, de reacionário, tendo por padrão coisas que nada tem que ver com a discussão científica e que, aliás, nada tem que ver comigo. Por quê? Não me alinho a nenhuma das ideologias, aliás, a nenhuma ideologia, que esteja posta no cenário político atual. Aliás, fica o compromisso de atender em breve, mediante um vídeo e um escrito, ao pedido de que eu defina, mostre o que é ideologia. Porque hoje,
quer-se crer, quer-se fazer crer, fundado no marxismo, que toda e qualquer crença religiosa ou toda e qualquer ciência são da superestrutura ideológica da sociedade, excluída naturalmente o marxismo, que é científico. É o que se chama em latim prodromo sua, em benefício próprio. Não, ideologia, como mostrarei em seu devido momento, é como diz em um de seus acertos Eric Feiglin, é uma religião política. Pois bem, quando uma religião ou qualquer outra política se vê imiscuir no âmbito da ciência, a coisa se agrava enormemente. Então, aos que me objetarão, por favor, entendam antes de tudo que não adiro a nenhuma ideologia. E que quando falo de política, falo como se diz em linguagem escolástica, ex suppositione. Não adiro, não milito em nenhum movimento político, nem sequer aqueles que parecem mais afins ao meu pensamento, como monarquista. Logo, estou debatendo no âmbito mesmo da ciência. Peço que os que me objetem também o façam. Mas considero que a resposta a tais objeções já está dada, não só neste vídeo, mas muito mais amplamente, muito mais extensamente na Suma Gramatical. A Suma Gramatical não se importa, porque se dá no terreno da gramática, com este ou aquele regime político. Não se importa com esta ou aquela ideologia. Importa-se apenas com algo chamado civilização, que é um pressuposto para qualquer coisa. Como disse eu em vários lugares, em vários vídeos, a gramática é como fundamento do conjunto das disciplinas intelectuais. E assim como não moramos nos fundamentos de uma casa, senão que é preciso ter a casa sobre os fundamentos, mas, por outro lado, sem estes fundamentos tampouco se poderá erguer a casa, assim também se dá com a gramática e as demais disciplinas. Antes que discutir a política no âmbito científico, veja, não falo da política prática. Antes disso mesmo é preciso a gramática. A gramática é o fundamento. Logo, vocês não verão nada ao longo de toda a Suma Gramatical, senão referência ao civilizacional. Dizia Aristóteles que os homens só puderam começar a filosofar depois de ter satisfeitas suas necessidades mais inferiores, suas necessidades inferiores básicas. Com efeito, e posso dizer que só se pode tratar de filosofia, teologia e temas cada vez mais complexos se se tem o domínio da língua escrita e da gramática. Foi esta a transição que se viu entre Sócrates, Platão e Aristóteles. Não é preciso que repitamos o drama vivido por Sócrates e Platão. Aristóteles já resolveu. E, portanto, a Suma Gramatical é, em seu mesmo alicerce, caudatária do aristotelismo. Pois bem, espero que se tenha esclarecido aqui coisas que, na verdade, estão expostas ao longo de centenas de páginas na Suma Gramatical. Espero que isso contribua, mas, sobretudo, espero que este vídeo nos calce suficientemente para as próximas aulas deste mesmo curso. Na próxima aula, falarei do aprendizado e do ensino de línguas e, se for possível, de tradução. Se não, reservo tradução para a aula seguinte. Mas vejam
repita-se os livros que se há de ler, se se quer penetrar no mundo gramatical. Atenção, porém, lembre-se do que disse eu sobre o aprendizado helicoidal das disciplinas. Não é preciso que os que queiram atingir a sabedoria se detenham grandemente na gramática, basta que se domine suficientemente. Se, no entanto, quer aprofundar-se no ensino, e creio que a Suma Gramatical basta para isto, mas se quer exercer o ofício de gramático, tenha-se em conta esse conjunto de obras que constituem a tradição gramatical mais imediata aqui no Brasil, essas que já citei. Repito, as obras de Said Ali, as obras de Mário Barreto, esqueci do gramático Matoso Câmara, que também se queria linguista, Celso Cunha e Lindsay Sintra. Celso Cunha era um homem de esquerda, Rocha Lima, o primeiro Bechara, né? E Napoleão Mendes de Almeida. Eles constituem, mas para que tenhamos domínio da gramática e lembrando-nos do caminho helicoidal que conduz à sabedoria, relembrem-se de que só dominamos mais cabalmente a mesma gramática quando passarmos para a etapa superior, ou seja, a lógica. Serei forçado a falar do ensino das línguas pela própria situação de multiplicidade de línguas, e daí a tradução. A tradução decorre disso. Antecipo um pouco que, mais uma vez, é preciso impor ordem à questão da tradução, porque a tradução, na verdade, é dupla. Há duas espécies de tradução muito diferentes. Uma é a tradução não literária, outra a literária. E, ainda quanto à ordem relativa à tradução, diga-se que o tradutor não é autor, coautor, co-criador, recriador. Ele exerce o que disse eu numa longa entrevista ao antigo Jornal do Brasil, ele exerce um ofício serviçal. Muito obrigado e até a próxima aula.